Olá, vocês! Atualmente, muito tem sido debatido sobre a chamada família reconstituída. A evolução das formas de convivência vão marcando a necessidade de combinar legalmente as transformações que acontecem e que a evolução social requer. Por esse modelo familiar, o pai ou mãe que tem filhos de casamentos anteriores começa a viver com outra pessoa que também pode ter filhos de relacionamentos anteriores. E existem muitas dúvidas de como seria a divisão da herança quando um desses pais falece. E sobre este contexto familiar, recebi a seguinte pergunta: como é dividida a herança entre os filhos de dois casamentos? Bem-vindos ao canal, sou Isa Souza Araújo, advogada, e esse é o tema do vídeo de hoje. De acordo com o Código Civil, os filhos são herdeiros em primeira classe, em concorrência com o cônjuge. Assim determina o artigo 1829 do Código Civil Brasileiro. Todos os filhos participam da sucessão dos pais, independentemente de serem frutos do primeiro casamento, do segundo ou até mesmo de uma relação fora do matrimônio. É importante entender que o direito à herança será sobre os bens daquele que faleceu. Se é filho somente de um dos cônjuges, do pai ou da mãe, a divisão do patrimônio ocorre conforme a parte correspondente aos bens daquela pessoa. Primeiramente, é necessário identificar o regime de bens que a pessoa falecida mantinha, caso fosse casado ou vivia em união estável. Vou dar exemplos para facilitar o entendimento. Vamos supor Maria e João são casados pelo regime de comunhão parcial de bens. Tiveram um filho e adquiriram bens durante o casamento. Contudo, João já possuía 2 filhos de outro casamento. Durante a pandemia, João veio a falecer. Como fica a herança dos 3 filhos de João? Vamos analisar o caso. Uma vez que o regime de bens era o de comunhão parcial e João só possuía os bens adquiridos durante o casamento com Maria, ela será meeira do patrimônio que adquiriram juntos e os 3 filhos de João serão herdeiros da outra metade, ou seja, herdarão os 50% do patrimônio pertencente a João. Nesse exemplo, houve somente a chamada meação do patrimônio com a esposa, direito originado do regime de bens do casamento, tornando ela apenas meeira. Os 3 filhos de João receberão igualmente os valores ou percentuais iguais da herança de João. Mas muitas pessoas perguntam, mas o filho do casamento não teria direito de receber mais do que os outros filhos? Vejam, o filho de João e Maria ficará com o dobro do patrimônio dos irmãos somente quando Maria vier a falecer. Todo o patrimônio de Maria será destinado somente ao filho do casal. Os filhos anteriores de João receberão o patrimônio do pai e não têm direito aos bens de Maria. Suponhamos uma situação diversa, ainda com João e Maria. Se João já possuía bens durante o primeiro casamento, ou recebido outros bens de herança durante o casamento com Maria, além daqueles adquiridos, após a morte de João, pelo fato de terem se casado pelo regime de comunhão parcial, os bens anteriores à união ou casamento serão partilhados entre os 2 filhos de João e o filho de Maria, que serão igualmente herdeiros, tanto dos bens adquiridos durante o casamento com Maria e dos bens herdados ou adquiridos por João. Nessa situação, o que vai diferenciar da primeira é o fato de que Maria também será herdeira dos bens que João já possuía ou havia herdado e será meeira dos bens adquiridos durante seu casamento com João. Esses bens já existentes ou herdados são divididos entre 4 pessoas, Maria e os 3 filhos de João, mas somente os 3 filhos serão herdeiros dos bens adquiridos durante o casamento com Maria. Uma terceira possibilidade.
João foi casado durante anos com Leila, casados pelo regime de comunhão total de bens, tiveram 2 filhos e quando se divorciaram, partilharam igualmente os bens que adquiriram. João ficou com a metade e Leila ficou com a outra metade dos bens. Passado alguns anos, João conhece Maria, decidiram se casar pelo regime de separação total de bens. João adquiriu vários bens e em seguida Leila morre. João teve mais um filho com Maria. Estamos então diante de um caso de filiação híbrida, filhos de outro relacionamento e filho comum. João passou a ter então 3 filhos. João morre. Como fica o direito de herança dos filhos de João, considerando que Maria ainda está viva e que Leila já faleceu? Aqui a situação mudou e parece mais complexa, mas vejam, os 2 filhos de João e Leila, com a morte da mãe, se tornaram herdeiros dos bens da mãe, ou seja, herdarão a integralidade do patrimônio de Leila. Com a morte de João, também herdam os bens de João. Só que desses bens adquiridos na constância do casamento com Maria, mesmo que casados pelo regime de separação total de bens, terão que dividir com o irmão caçula e também com a Maria. Mas como Maria e João não eram casados pelo regime de separação total de bens? Sim, mas como estabelece o artigo 1829, inciso 1º do Código Civil, e como mencionei no vídeo anterior, o cônjuge torna-se herdeiro independente do regime de bens do casamento. Assim, mesmo que Maria e João fossem casados pelo regime de separação de bens, ela será herdeira juntamente com os 3 filhos, o seu filho com João e os 2 de João com Leila. E fica claro com os exemplos que a aplicabilidade das regras no caso de sucessão difere das regras no caso de divórcio. E cabem várias discussões. Por isso é importante a análise detalhada de cada caso concreto e, principalmente, existem diversos instrumentos de planejamento sucessório que podem ser utilizados para tornar a sucessão mais eficiente do ponto de vista financeiro. Os exemplos podem parecer confusos, mas espero que tenham ajudado vocês a compreender um pouco mais quando se fala em herança de filhos de relacionamentos ou casamentos distintos. Peço que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem com outras pessoas. Até o próximo vídeo.